Vamos achar? Diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra. Nos cultos de ensino, na minha primeira pregação, eu falei sobre o nosso resgate pessoal, sobre como nós temos que nos portar para sermos homens e mulheres de Deus. Numa segunda pregação, eu falei sobre o resgate da família, resgatar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro, nós olharmos para dentro de casa e está tudo perdido? Nosso primeiro ministério, alguma coisa que o saudoso pastor Samuel sempre dizia: nosso primeiro ministério é a nossa casa, são os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Só que isso sai da nossa casa e tem que alcançar as outras pessoas. É sobre isso que eu quero falar. O texto de Atos aqui é o que nós podemos chamar de praticamente do nascimento da igreja. As pessoas costumam achar que o período da graça ele se inicia quando Jesus nasce, e não é bem isso. O período da graça se dá quando Jesus morre na cruz. O texto de Hebreus vai dizer que não é possível que haja um novo testamento sem que o testador morra. Ou seja, o sangue de Cristo derramado na cruz abriu as portas para a igreja. Não é quando ele nasce, é quando ele morre. E aí, depois da morte de Jesus, ele passa um período de 40 dias instruindo os apóstolos acerca do que seria a igreja. E nesse texto específico, se você for ver logo em seguida, foi a última fala de Jesus, aqui na terra. Jesus estando aqui ainda, as últimas palavras dele foram: mas recebereis poder ao descer. Estou lendo em outra versão, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Literalmente as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Isso traz um entendimento para nós, que primeiro nós recebemos poder, depois nós somos testemunhas. Primeiro nós temos que ser cheios, depois encher os outros. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios de poder. Depois vocês vão testemunhar a respeito. Porque não existe pregação do Evangelho sem poder do Espírito Santo. E poder do Espírito Santo não é gritar. Poder do Espírito Santo não é falar línguas estranhas. Qual que é o poder do Espírito Santo, Rafa? É falar sobre Cristo de uma forma clara, que as pessoas consigam entender o que você está falando. Porque, como o próprio apóstolo Paulo disse, de que adiantaria eu vir aqui e falar 1000 línguas estranhas? Eu prefiro falar 3 palavras que vocês consigam entender, do que 1000 línguas estranhas que é impossível para as pessoas entenderem. Mas tem um outro ponto interessante aqui, e quando Deus me chamou a atenção para isso, eu falei: nossa, eu já falei tanto isso errado, e é até um bom ponto para mim pedir perdão para os irmãos, porque eu já falei isso aqui. Nós costumamos dizer assim: primeiro você prega em Jerusalém, que é a sua casa, depois você vai para a Judéia, que é seus vizinhos, depois você vai para Samaria, expande um pouquinho, aí depois você vai para os confins da terra. Não é isso, Jesus disse. Depois Jesus falou: não, eu nunca falei isso. Da onde você tirou isso daí? Olha o que ele diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, na King James, ou até os confins da terra, na Almeida. Tanto em Jerusalém, como na Judéia. Ao mesmo tempo que a igreja está ganhando almas em Jerusalém, ela tem que estar ganhando alma na Judéia.
Ao mesmo tempo que ela está ganhando alma na Judéia, ela tem que estar ganhando alma em Samaria. Ao mesmo tempo que a igreja aqui, a Derrozeira, está ganhando almas aqui, algum corpo de Cristo em Pinda está ganhando almas lá. Algum corpo de Cristo em Taubaté, São José, em qualquer lugar, está ganhando almas. Porque a igreja é um corpo só. A gente tem placas para se reunir em um ambiente e adorar a Deus. É o modelo que nós encontramos para nós congregarmos. Mas o corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é apenas um. E o corpo de Cristo é incumbido de testemunhar a respeito de Jesus. Testemunhar a respeito de Deus. Nós viemos ao culto, nos reunimos como um corpo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Tem muita gente que diz assim: não, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. De qual texto você tirou isso? Porque não tem um texto na Bíblia que diga isso. O que nós somos então, Rafa? Membros de um corpo. Talvez você seja ali uma mão, um pé, uma orelha. Só que o membro arrancado do corpo, ele sempre vai acontecer. O corpo fica vivo. Se arrancar o braço, o corpo continua. Se arrancar uma parte, o corpo permanece. Nós apodrecemos. Você sabia que tem um tempo hábil? Caso aí alguém perca um dedo, perca alguma coisa, tem um tempo hábil para ele ser recolocado no corpo? Não é isso aqui. Tem um tempo hábil para ele ser recolocado no corpo, senão ele apodrece. É a nossa vida. Tem um tempo hábil se você se afastar da igreja para você voltar. Porque tem muita gente que saiu aí, eu vou no culto, não. O que é um dia só? Aí esse dia vira 2, esse 2 vira 3, esse 3 vira um mês. E aí você não consegue ser enxertado de novo porque está podre. E aí precisa Cristo ressuscitar você de novo. Mas dá uma passadinha lá em Hebreus capítulo 6, quando você chega em casa, e vê se compensa essa voltinha. Porque muitas vezes a gente quer dar. Eu ouvi uma vez alguém que se dizia pastora, né? Já falamos sobre isso algumas vezes, sobre o ministério pastoral feminino, que ele não existe à luz da Escritura, mas falando assim, crente que é crente de verdade tem que ter dado uma voltinha no mundo. Eu falei, como assim? Ele falou, não, pode ver, todo mundo que tem um ministério grande já tem uma voltinha no mundo. De vez em quando dá uma tropeçada, mas sai, não faz isso não. Mas quando Jesus disse isso para os apóstolos, voltando aqui, eles tiveram dificuldade de entender isso. Tanto que o ministério apostólico no livro de Atos, até a chegada de Saulo, ele se baseava basicamente ali em Jerusalém. Pedro ganhou 3.000 almas, depois ganhou 5.000 almas, mas eles não avançavam, permaneceram ali. E às vezes nós temos essa dificuldade que eles tiveram, de aceitar pessoas que são diferentes de nós. Mesmo com Jesus tendo ensinado tudo para eles e dizendo para eles, alcance os confins da terra. Mas a dificuldade de trazer pessoas que eram diferentes era muito grande. Hoje eu assisti um filme bem interessante, chamado A Revolução de Jesus. Cara, eu achei o filme maravilhoso. Só para resumir, para você assistir em casa, basicamente era uma igreja bem tradicional, mais ou menos como a nossa. E na época era o movimento hippie que estava acontecendo. E por causa de um irmão lá que apareceu na igreja, inclusive é o ator que faz o The Chosen, e chegou na igreja e o cara era hippie. E aí, conforme ele pregava, sendo um pouco diferente, os hippies começaram a entrar na igreja. O que aconteceu? Aqueles membros mais antigos, mais, assim, começaram a sair da igreja. E nós temos essa mesma dificuldade de aceitar pessoas que são diferentes de nós, de alcançarmos essas pessoas. Mas em nome de Jesus, nós vamos começar a ganhar almas. Ganhar almas aonde, Rafa? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, como aqui em Roseira, como lá no nosso trabalho, como lá na nossa escola, como os pessoal moram na rua da nossa casa. Nós vamos ganhar alma aonde? Aonde nós estivermos. Aleluia. Aleluia. O primeiro ponto da minha pregação, Jesus está me levando muito
pregar esses sermões de 3 pontos, é bem característico da igreja batista, né? O primeiro ponto é: saia a semear. Marcos capítulo 4, versículo 3 em diante. Marcos 4, verso 3. Diz assim: ouvi, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Só um parênteses aqui, irmão. A 30 é muita coisa. Porque a gente costuma achar assim: Jesus falou a 30 que é aquele que produz um pouquinho. Não, a 30, para a época de colheita, era uma colheita excepcional. Era uma colheita gigantesca. Era uma colheita bem grande. A 60 então nem se fala. A 100 então maior ainda. O que isso quer dizer? Nesse parênteses nosso, Jesus não espera pouco de nós. Se a semente caiu em terra boa e está dando fruto, tem que dar fruto. Mas voltando aqui, nós conhecemos muito bem essa parábola. Ela diz: o semeador saiu a semear. Lançou a semente no solo fértil, mas também lançou a semente no solo infértil. Porque a função dele era simplesmente semear. Não era averiguar onde a semente caía. Foi dada uma missão para ele: saia e semeie. Lance a semente. E você não vê o semeador perguntando: mas e se a semente cair numa terra ruim? Mas e se eu jogar a semente e cair na pedra? Mas e se eu jogar a semente e o corvo vier e comer? Não. Foi dada uma missão: saia e semeie. Para nós foi dada uma missão: seja cheio do Espírito Santo e testemunhe. Aonde? Aonde você estiver. Tanto na Judéia, como em Samaria, como nos confins da terra. Aonde você estiver, você tem uma missão. Qual? Testemunhar. E daí você vai dizer para mim assim: Rafa, mas eu não sei pregar. Eu tenho muita dificuldade de expor escrituras. Felipe também tinha. Aí quando o Natanael pergunta para ele: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu falei: eu não sei, mas vem ver. Se tem dificuldade para você pregar, traz para alguém que sabe. Talvez você encontre alguém um dia que te confronte teologicamente. Você fala assim: eu não sei responder esse tipo de pergunta. Mas tem um lá na minha igreja que sabe. Vamos lá, conversa com ele. Talvez chegue alguém e te confronte a respeito da sua fé que você não saiba responder. Você fala para ele: eu não sei, mas eu sei que a Bíblia tem uma resposta e eu conheço alguém que pode responder isso para você. Vem e vê. Eu não acredito em milagres. Não acredita? Vem e vê pessoas sendo transformadas. Lá na minha igreja tem pessoa que saiu de um lugar para o outro porque Jesus fez. Aleluia. Eu vivi assim, assim, assado. Olha o que Jesus fez na minha vida. Vem e vê. Vem e vê. E talvez surja a pergunta: mas quando eu prego esse evangelho? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo dizendo, e também uma das últimas palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreende, exorta com toda a longanimidade e paciência, com toda a paciência e doutrina. Quando que eu prego o evangelho? Sempre. Você está trabalhando, é o campo para você pregar o evangelho, é lá no seu trabalho. Você está estudando, aonde está o campo? É lá no estudo. Se reuniu com os amigos, é o campo, prega. Mas não é hora de pregar. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: há tempo e há fora de tempo. Não tem essa de esperar a oportunidade propícia, de esperar o tempo certo.
A gente tem que falar de Jesus, irmãos. Tem que falar de Jesus. Quando, Rafa? O tempo todo. Por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Às vezes nosso coração está cheio do futebol que a gente assistiu, né? Estou mais preocupado em falar do meu time. Se ganhou ou se perdeu, às vezes não é nem nosso time, né? As irmãs, às vezes, estão mais preocupadas em falar da série, da novela, do dorama, sei lá o quê. Mais preocupado em contar a última fofoca. Por quê? O coração fala aquilo. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas quando o nosso coração está cheio de Cristo, a gente tem pressa em anunciar, pressa em testemunhar. Por quê? Porque Ele fez na minha vida. Ele pode mudar a vida das pessoas. Às vezes a gente olha aquele colega de trabalho lá se afundando e não fala de Jesus para ele. Não esforça, fala: ó, irmão, vamos lá, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar a sua história. Ah, eu não acredito, olha aqui, eu como exemplo, eu era assim, assado, vem e vê o que Jesus fez. Aleluia! Aleluia! Por que nós temos que pregar? Falar de Jesus. Porque tem um conceito dentro da igreja que eu acho ele até bonitinho, mas não é bíblico. Pregue o Evangelho. Se possível, use palavras. Mas Jesus mandou falar. Jesus mandou eu testemunhar. Rafa, o exemplo é importante, importantíssimo, eu vou falar disso. Mas a gente tem que falar, tem que verbalizar, tem que falar de Jesus. Romanos capítulo 10, verso 3 em diante, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, é nosso dever pregar. Quando? A tempo e a fora de tempo. No final do versículo 15, Paulo diz assim: como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Em outras palavras, quão formosos os pés daqueles que pregam. Mas se a gente for pegar a parte A, e como pregarão se não forem enviados? Você já foi enviado. Está cheio do Espírito Santo? Você fala para mim: Rafa, eu não sou cheio do Espírito Santo. Aí você vem aqui na frente no final do culto, a gente vai orar para você. Mas se você é cheio do Espírito Santo, você já foi enviado. Sejam cheios e testemunhem de Jesus a tempo e a fora de tempo. Para quê? Para que as pessoas creiam, invoquem o nome do Senhor e sejam salvas por Ele. Está na sua mão falar de Jesus, está na minha mão falar de Jesus. É através da pregação do Evangelho que os homens são levados a Cristo. É por meio da verdade da cruz que os homens podem alcançar a salvação. Aleluia. E um detalhe: não cabe a nós convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. A minha função é só pregar. Uma vez eu entrei num debate aí com um demoniado. Não é demoniado, mentira, porque ele vê a pregação. Ele falou assim: ah, eu ganhei tantas almas para Jesus. Eu vou entrar nessa também. Eu ganhei tantas almas para Jesus. Ah, mas não sei quem virou pastor. Eu falei: eu também tenho quem virou pastor. E aí ele discutindo, e daqui a pouco o Espírito Santo falou assim: quem que vocês ganharam? Quem ganha sou eu. Eu falei: irmão, dá uma revelação para entregar para você que você não vai gostar. Aí eu falei para ele ficou bravo comigo. Ele falou: mas é verdade, a gente é só instrumento. Nossa função é só pregar. Quem faz crescer é Deus. Aleluia. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, um semeia, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Glória. Cristo. Maravilha. Segundo ponto, testemunho. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, versículo 32. João. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32.
portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Vamos trazer o texto um pouquinho mais para a nossa realidade? Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos religiosos, nem aos ímpios lá fora, nem à igreja. É fácil? Extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas quando o nosso testemunho é escandaloso, a pregação enfraquece. Por mais verdadeira que possam ser as nossas palavras, por mais fiéis ao texto, por mais que você estude, interprete o texto e pregue certinho, uma teologia bem completinha, bem fechadinha, maravilhosa, mas aí a pessoa olha para a sua vida e fala: mãe, Jesus é esse que não mexe na sua vida. Jesus é esse que não mexe na sua vida. A pregação ela pode ser completamente anulada algumas vezes, se vierem cobertas com mau testemunho. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 23. Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Eu creio na lei, eu creio que isso aqui é a palavra de Deus, eu prego isso daqui, eu falo que isso aqui é a verdade, mas eu vivo quebrando. Paulo não está falando de alguém que comete um pecado, se arrepende e volta a caminhar. Paulo está falando de quem está vivendo na prática do pecado, vive na prática pecaminosa, e aí vai falar que Jesus dos outros, mas você, quando o crente não tem testemunho de vida e de caráter, aí surgem essas expressões, né? Tipo, eu vou nessa igreja, mas eu sei que o irmão lá é assim, sabe? Ele é pior que eu. Eu não tenho coragem de fazer essas coisas que ele faz. Quem já ouviu isso? Eu estou no mundo, eu sei que eu estou no mundo. Tem gente que fala desse jeito. Eu sei que eu estou no mundo, eu sei que eu estou errado, mas eu sou melhor que aquele cara lá. Eu sou melhor que a pessoa A, B ou C. Você até pior, eu sou melhor que você. Aí é tapa de luva, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 2, é aqui que surge aquela expressão que eu falei. Vós sois a nossa carne, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? O Evangelho foi pregado a vocês, de modo que vocês foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, e essa transformação tem que ser notória. As pessoas têm que olhar para você e dizer: realmente Deus mudou a vida dele, realmente Deus mudou a vida dela. Isso tem que ser visível para as pessoas. Realmente houve ali uma transformação, realmente. Mas quando essa transformação não ocorre, nós ficamos apenas na religiosidade, sem transformação de vida, nós não conseguimos alcançar. E aí nós não conseguimos alcançar nem somente as pessoas lá fora. Às vezes a nossa casa não consegue, a gente não consegue alcançar. Às vezes até aquelas pessoas que até nos amam, falam assim: então não vou, porque eu não vejo em você. E sabe o que é interessante? A igreja, ela sempre foi, como eu posso dizer em palavras, ela sempre foi um ponto de referência por nós sermos completamente diferentes do mundo. Aí hoje parece que entrou uma moda na igreja de que não, a gente tem que ser bem parecido com eles para ver se eles vêm. Vamos tocar uma música mais animada, vamos colocar algumas coisas para ver se as pessoas são atraídas para nós. Se as pessoas não forem atraídas por causa da verdade, da palavra, por causa do que Deus fez na sua vida, transformação de caráter,
não vai segurar. Paul Washer dizia assim: quando nós pegamos técnicas mundanas de marketing, do que quer que seja, para atrair os mortos, para atrair os ímpios, nós vamos precisar continuar fazendo isso para manter mortos caminhando. Mas quando as pessoas são atraídas por Cristo, nada abala elas. A igreja pode ter o escândalo que for, ela continua firme com Jesus. Aleluia. Mas tem gente que parece que não pode acontecer uma coisinha. Não, eu vou sair, não vou mais para a igreja, eu não quero saber de Cristo, não quero saber. Não, nós somos transformados pelo Espírito Santo. A nossa base é Ele transformou o nosso coração para Ele. As pessoas veem isso, os frutos do Espírito dentro de nós, que transforma a nossa vida a ponto de que o mundo seja traído. Terceiro ponto, e eu vou para o final. Nós somos devedores. É isso mesmo. Você tem uma dívida. Eu tenho uma dívida gigantesca. Não, Rafa, não, porque eu já ouvi alguém pregando assim, que Cristo me libertou, eu estou liberto, toda a minha dívida foi paga. É pecado. Realmente, Cristo pagou por todos os nossos pecados. Você contraiu uma dívida com Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 14 em diante. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que está em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Eu sou devedor. Quando Cristo me salvou, Ele me deu uma missão: testemunhem, falem a meu respeito, falem de mim. Nós somos devedores, irmãos. Cristo nos resgatou através da mensagem da cruz. Cristo nos buscou, nos encheu do Espírito Santo para nós testemunharmos sobre Ele. Cristo não encheu você do Espírito Santo para você falar em língua estranha na igreja, para parecer espiritual dos irmãos. Cristo te encheu do Espírito Santo para que você fale a respeito dele. E falar sobre Jesus não é opcional, não é um favor que nós fazemos para Deus, não é isso. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 diz assim: porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Você lembra da parábola dos talentos, ou das minas? O nosso Senhor foi embora, Ele voltou para os céus, e Ele distribuiu talentos. Talvez você tenha 5, talvez você tenha 2, talvez você tenha um só. Esse que tem um só é o testemunho. Ele só fala de Jesus, onde ele está. Jesus é bom. Ah, mas segundo a teologia sua, vocês têm uma briga entre Calvino e Armínio. Eu não sei explicar isso, mas vem e vê o que Jesus fez. Esse é o que tem um talento só: falar de Jesus. Outros têm 5, outros têm 2, talvez alguns tenham 10. E glória a Deus, quanto mais você tiver, melhor é você. Só que Jesus uma hora vai voltar, e aí a gente vai parar enfileiradinho na frente dele. Não está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos passar pelo final disso. Só ver um parênteses aqui, eu acho que dá tempo. Todo ser humano na terra vai passar pelo tribunal. Os ímpios vão passar pelo tribunal da justiça de Deus. E aquele tribunal é para condenação. Os crentes em Cristo não passam por esse tribunal, estamos salvos. Isso é ponto passivo. Nós estamos salvos. Jesus já pagou. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, Jesus vai olhar para você e falar assim: eu dei um talento aí na sua mão.
Cadê? Eu quero fruto. Eu te confiei um ministério. Cadê? Eu quero fruto. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele vai pegar as nossas obras e ele vai comparar. Algumas serão como pedras preciosas, ouro, prata. E aí ele vai passar essas obras pelo fogo. Essas obras serão refinadas. E aqueles que tiverem obras refinadas pelo fogo receberão galardão do Senhor. Está fazendo a obra de Cristo, está frutificando o seu trabalho no Senhor, não é em vão. Há uma recompensa para você. Está falando de Jesus, Rafa, eu falo de Jesus todo dia, mas as pessoas não querem, mas eu estou semeando. Há uma recompensa para você. Porque não é quantitativo, é qualitativo. Jesus olha a qualidade, olha como o seu coração está voltado para aquilo. Aleluia. Tem gente que faz tanta coisa, faz isso, faz aquilo outro, mas o coração não está voltado para aquilo. E aí ele entra na outra qualidade, porque alguns vão chegar diante de Cristo e as obras dele serão como palha, madeira, feno, e essas obras também vão passar pelo fogo. Só que o que acontece quando essas coisas passam pelo fogo? Não sobra nada. E aí Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: entrar você até vai, só que não tem nada para você. No céu você até entra. E aí você vai ver o irmãozinho sentado do seu lado, simplesinho, e só lavava a igreja, com uma coroa na cabeça. Você vai ver o irmãozinho que não conseguia aplicar a Bíblia de uma forma bonita, eloquente. Quando tinha oportunidade era só o João 3,16, ainda lia errado ainda, mas com uma coroa na cabeça. E às vezes a gente, com tantas obras, vai passar queimado pelo fogo. Mas você dá uma olhadinha lá, 1 Coríntios capítulo 3. E talvez você olhe e pense assim, voltando aqui: eu não sou pregador, eu não consigo pregar, eu não consigo, eu já tentei, eu me esforço, eu leio, eu não consigo entender direito, eu não consigo entender como é que vocês montam essas coisas, esboço de pregação de 3 pontos, de dispositivo, eu não entendo nada disso. Mas tudo bem, porque a base você tem, você conhece. Jesus morreu para te salvar e te livrar do inferno. Você precisa. Isso você sabe falar para as pessoas. Falar: bem, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o rumo das coisas que estão. Ele quer te livrar do inferno, porque Ele fez isso comigo. Ele quer tirar de você o medo, a ansiedade, a depressão. Jesus quer te resgatar. Aleluia. Isso nós conseguimos falar. O mais simples de nós aqui consegue falar isso. E para isso você não precisa de teologia. Para isso você não precisa ler 50 livros no ano. Não precisa. Você não quer ser pregador de tribuna? Está tudo bem, você não precisa fazer nada disso. Não precisa fazer teologia, não precisa ler uma porrada de livro. Deixa que a gente faz isso. A gente foi chamado para isso, ao fardo que Deus colocou. E eu tenho um prazer enorme de carregar. Mas a missão de falar sobre Jesus está com você também. Deixa eu falar uma coisa: se você não falar, e a pessoa que passou por você e você não pegou for para o inferno, a culpa é sua. Rafa, que pesado. É pesado. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. É forte, né? Passou alguém por você hoje, você teve a oportunidade de falar e não falou? Bora. Bom, quando eu li esse texto montando a pregação de Jesus, eu estava dentro do ônibus, o ônibus estava lotado. E agora?
Será que eu dou um de meio maluco e prego um ônibus mesmo? Então eu vou colocar alguém para você pregar. Um dia apareceu. Porém, verso 19: mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, nem do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, se ele se converte ou não é problema seu. Qual que é a minha função? Semear. Eu lanço a semente. Se ela vai dar fruto, eu não sei. Se a pessoa vai se converter, eu não sei. Se ela vai aceitar Jesus, eu não sei. Mas a minha missão eu fiz. Eu vou poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preguei. Pai, eu preguei. Ninguém se converteu, Jesus. Ninguém se converteu. Eu não vou lembrar o nome. Como é que eu vou contar essa história sem citar nomes? Mas mais ou menos assim. Havia uma mulher e ela chegou e disse pro pastor dela assim: eu nunca ganhei uma alma. Eu nunca ganhei uma alma. Poxa, eu sou crente há tanto tempo, eu queria tanto pregar, mas tem filhos, tudo mais. E o pastor disse para ela assim: irmã, seus filhos são crentes? São. Graças a Deus, meus filhos são crentes. Ele falou: espera e confia no Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Deixando claro que ela não pregava por causa da época, tá? Que ela não anunciava que a mulher não saía para trabalhar, ficava de casa, o direito da mulher era falar com os filhos, tá? A igreja não é mais assim. Mas um dos filhos dela ganhou metade da Inglaterra, no Senhor Deus. O outro filho dela virou um missionário que construía casas e matava a fome das pessoas na rua. O terceiro filho dela virou um dos maiores teólogos da Europa antiga. Tudo porque ela se dispôs a pregar todo dia para os filhos. Está vendo como que o resgate da sua casa pode dar fruto? Eu sempre peço para Deus que eu tenha uma caminhada com o Senhor, mas que os meus filhos vão mais longe que eu. Porque o fruto que eu tenho hoje, eu sou capaz de fazer eles terem a mais, porque eu tive uma criação cristã. Eles não têm. Para eles não tem desculpa. Principalmente o menorzinho, praticamente nasceu na igreja. Mas nós temos que anunciar o Evangelho. Porque talvez uma alma que você ganhe, talvez uma pessoa que você ganhe, seja essa pessoa responsável pelo próximo avivamento. Seja essa pessoa que leve a nossa nação a adorar o Senhor. Talvez seja essa pessoa que seja o próximo teólogo que vai revolucionar a fé cristã. A gente não pode olhar para as pessoas e dizer: esse aí não tem jeito, esse aí não dá certo. Não, ele é muito diferente da gente, não vai dar certo. A vida pregressa dele, então, Senhor Jesus. Jesus tem poder para mudar histórias. Aleluia. Está vendo, irmãos? A importância. Nós temos que simplesmente pregar para todos, o tempo todo. Use tudo que você tiver para ganhar. Tudo o que você tiver. Às vezes eu prego para os meninos que trabalham comigo, e aí eles brigam comigo, porque eles falam assim: nossa, tá bom já, falou já. Mas sabe o que eu faço? Eu começo a cantar. Às vezes vai pedir hoje cantar, que jeito? Eu sou obrigado a ouvir eu adorando Jesus. Prega, fala, ora por essas almas. Ora, existiu um movimento chamado de morávios. Depois vocês podem pesquisar, tá? E a sede desses homens por almas era tão grande na Europa antiga que eles chegavam a se vender como escravos. Eram livres, e eles se vendiam. Pegavam o dinheiro que as pessoas pagavam por eles, davam para a igreja e iam viver em outros países como escravos. Para que isso, Rafa? Para pregar o evangelho.
simplesmente para pregar o evangelho. Eu não consigo ir até lá. Não tem recurso, não tem dinheiro, no país é proibido pregar. O que eu vou fazer? Já sei, vou me vender como escravo. Aí eu vou lá e prego o evangelho para aquelas pessoas. Eles diziam assim: o sangue que Jesus derramou por mim não pode ser em vão. O sangue que foi derramado pela minha vida não pode ser em vão. E Deus me deu um pensamento. Imagina que se cada um de nós que está aqui hoje, se nós ganhássemos apenas uma alma por ano, é pouco. Só que no outro ano a gente já estaria dobrado. No terceiro ano a gente dobrava de novo. Como que a igreja está em 10 anos? Uma alma fechou. Se não me falha a memória, Agostinho, que costumava dizer que o milagre de uma alma se arrepender é semelhante ao milagre da criação. É semelhante ao milagre da criação. E quando Jesus disse a festa nos céus, a gente costuma achar que os anjos estão fazendo festa, mas não é isso que o texto diz. A festa diante dos anjos no céu, quando o pecador se arrepende. Quem que está diante dos anjos no céu? É o próprio Deus que se levanta do trono e comemora quando uma alma se arrepende. Aleluia. É desejo do Senhor salvar a todos. E Ele deu essa missão para você, para mim. A missão de fazer o reino de Deus avançar. Aleluia. É nossa. Porque pensa, irmãos, Deus tem a maior máquina de evangelização na mão. Ele podia simplesmente abrir o céu, colocar Jesus lá e falar: esse aqui é meu filho. Se vocês não crerem nele, ele abre o inferno e vocês vão para lá. Ó. O que impede Deus de fazer isso? Nada. Mas Ele confiou a missão a nós. Aleluia. Quando Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, Ele disse: vai, desce aonde eu vou montar um para orar para você. Deus não podia simplesmente ter feito a obra ali um dia, mas a igreja estava formada. Ele respeitou o ministério de Ananias e disse: vai lá e ora por ele. Eu não vou, você vai orar para ele, que é um passo precioso para mim. Qual que é a nossa missão? Evangelizar. Eu não sei quem é o próximo Paulo. Talvez o próximo Paulo seja um perseguidor da igreja. Talvez o próximo Paulo seja aquele vizinho seu lá que escuta pânico o dia inteiro endemoniado. Mas uma pregação, Deus pode libertar ele. E ele ganhar o bairro, a cidade por Jesus. Glória. Amém, meus irmãos? Que nós falemos de Jesus. Que nós possamos falar de Jesus. Não sei se falemos existe. Possamos falar de Jesus sempre que nós pudermos. Abra sua boca, pregue. Tenha um bom testemunho diante de Deus. Porque essa obrigação é imposta a mim e a você. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Ao Senhor Jesus. Mas meus irmãos colocarem de pé.